Nem sempre otimizar processos é inovar. E nem sempre a inovação ela traz boas ferramentas, ela traz boas práticas. E com base nisso, vamos trazer para vocês um caso de uso de otimização de processos com utilização de Lean Six Sigma e diversas outras ferramentas clássicas da administração. Bom, se você é gestor, se você é dono de empresas e busca algumas formas de melhorar o seu processo, você está no canal certo. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha e comente para que nós possamos cada vez mais entregar trabalhos como esse. Bom, vamos juntos e chama a vinheta. Bom, então apresentando para vocês um caso de uso que foi envolvido a auditoria para otimização de processos. Esse caso especificamente, ele foi identificado que o processo ele tinha muitas passagens de bastão e na visão dos auditores esse processo ele precisava de alguma forma de otimização. Então eles propuseram assim, cara, ajude a melhorar esse processo ele precisa ser mais rápido, mais célere e manter também uma segurança também, até porque é um processo de contas a pagar. Então, com base nisso, o diagnóstico inicial de processos, o problema a ser resolvido, era muitos controles e um baixo custo-benefício. Múltiplos sistemas, repositórios em paralelos e também intervenções manuais recorrentes e dados desestruturados. Então, justamente pela visão fragmentada de uma visão de fluxo de processos, os envolvidos não viam o ecossistema do processo todo envolvido, ou a visão end-to-end ou ponta a ponta envolvida. E aí a pergunta de negócio, a consultoria a ser realizada, era como reduzir o tempo de ciclo, o custo operacional e os riscos de governança, mantendo também adequadamente aquele processo e melhorar a rastreabilidade daquele processo. Então, o que foi feito foi uma estruturação do projeto conforme o DMAIC preconiza, e aí lembrando que o Lean Six Sigma ele ainda tem os seus ciclos de PDCA, lembrando que o S é diferente do PDCA, que é muito comum na administração, o PDSA é de study, né? Então, na medida que as melhorias são implementadas, você continua estudando a performance daquele processo. Então, inicialmente no DMAIC, então na fase do Define, foi feito justamente a estruturação de um CIPOC para entender as principais interveniências daquele processo e também um VOC, o Voice of Customer. E nesse VOC foi identificado a visão organizacional daquele processo, e não somente das áreas em conflito envolvidas, que era um departamento financeiro e um departamento de compras. E aí, conforme a gente for avançando, a gente vai ver que justamente ele teve muitas interveniências envolvidas. Na fase do Measuring, nós tivemos mineração de dados e análise da volumetria, um mapa de valor e mapa dessas causas, propusemos uma arquitetura do To-Be e também uma gestão por indicadores, que a gente vai adentrar futuramente. E aqui foi feito o resumo já do trabalho, né? Que é justamente o fluxo de valor, que é a base do Lean Six Sigma. Então, é um processo com 7 grandes etapas e foi feito uma medição do tempo de ciclo envolvido. E esse processo, ele levava ao todo, o tempo de ciclo dele era de 1h01. Então, ou seja, na medida que um pagamento ele entrava, ele levava 1 hora para ser processado, ao todo, dentro de uma organização. Isso em si já é muito tempo, né? Mas por conta das etapas de conferência e também das etapas que não agregavam valor. Então, ou seja, as etapas manuais, elas tinham um grande esforço envolvido. A grande questão aqui envolvida foi o tempo de espera que foi identificado. Isso só foi possível com a mineração de dados. Então, quando a gente fez a extração dos dados, colocou numa visão de processos, né? Então, por isso que é muito importante essa estruturação de processos,
Porque quando a gente está no fluxo de valor, quer dizer, corrigindo um fluxo de processo, a gente não tem essa visão do todo e não consegue fazer essas interconexões. E aí, quando o processo foi colocado ponta a ponta, e na extração foi recolocada, digamos assim, uma nova visão da performance do processo que não tinha na época. Então, a gente viu que o tempo de espera dos departamentos para a área de compras era de 107 horas. O que isso quer dizer? Que quando eu mandava a minha ordem de pagamento para o fiscal pagar, né, dizer se foi de fato executado o serviço, levava 107 horas para esse retorno ser executado. É um grande gargalo. E também foi visto um outro gargalo de espera que era nas alçadas de aprovação dos gestores. Então, em uma organização muito verticalizada, então nós tínhamos ali ao todo 5 níveis, e principalmente nos 3 últimos níveis de gestão, nós tínhamos um gargalo de 4 horas e 24. E nesse caso, o tempo de análise era muito baixo. Então, por que engargalava? Então, justamente isso, foi feita uma proposta, né, então só passaria para esses níveis hierárquicos os pagamentos de maior valor. E aí, né, então, ou seja, o grande problema ali não era a parte financeira da liberação dos pagamentos que estava muito lenta, mas era fora do escopo de atuação da auditoria. Então a auditoria ela só tinha visto uma área muito segmentada daquele processo. Uma outra ferramenta que é possível de ser feita é a análise de processos. Essa análise de processos ela também envolve tanto dados quantitativos, como a gente conversou da questão de dados, quanto dados qualitativos, e aqui é uma abordagem qual e quant. Então, na medida em que eu analiso aquela atividade que foi envolvida, eu identifico se ela é uma desconexão, eu identifico se ela envolve um handoff, ou se é simplesmente um gargalo, um ponto de lentidão. Então, ou seja, quando eu paro 20 minutos para fazer um dossiê de um fornecedor, é um ponto de lentidão que pode ser resolvido. Como é que o gestor ele enxerga o seu processo, né? Então eu vou colocar para vocês uma visão aqui que ele enxerga que o processo dele funciona de modo linear. Mas o que a gente viu ali quando foi fazer a coleta, e é muito interessante a gente manter esses mapeamentos, né, com coletas com os executores, porque hoje em dia a gente consegue modelar qualquer coisa com inteligência artificial. E é útil, é prático e deve ser utilizada. Entretanto, quando a gente vai para o mapeamento, nas entrevistas, né, no tete-a-tete, a gente vê como é que de fato o processo ele é executado. E aí a gente pega a despadronização. Então, ótimo, eu vou modelar um processo, aí você vai lá executar, vai pegar um normativo, vai jogar no Figma, enfim, vai sair lá pronto para ti. Isso quer dizer que ele foi modelado o processo? Quer, mas você não sabe como é que ele de fato é, então você não sabe exatamente como é isso. Um normativo ele pega o que deve ser feito, não como ele é feito efetivamente. E aí no cenário 2, a gente viu que o processo, na verdade, ele rodava em rede. Então, muitas idas e vindas, muitas escaladas necessárias, enfim, muito complicado. E ele deveria ser, e como ele poderia ser, e aí onde entra o projeto de melhoria contínua. Então foi feito uma proposta, uma arquitetura de um novo desenho, e o que a gente entendeu como conclusão principal é que o grande problema do processo não era a falha humana, era de fato a própria arquitetura que o processo tinha sido feito. Então, ou seja, o gestor ele determinou que o processo seguisse aquele rito, ou aquele método. Só que processos evoluem, né? As tecnologias evoluem. E na medida com que a gente vai embarcando tecnologias, essas tecnologias muitas vezes começam a virar gargalos dentro do nosso próprio método de trabalho. Alguns processos fazem muito sentido quando eles eram manuais. E aí esses processos evoluem e os ritos e as práticas continuam manuais. E aí o processo acaba ficando muito sujo. Então por isso que a metodologia do Lean Six Sigma é importante, porque antes da gente executar a melhoria tecnológica, a gente vem entrando com uma limpeza, por isso Lean, uma limpeza nas atividades que não agregam valor e que também não são necessárias. Então, outros pontos que foram vistos, é justamente uma falsa governança, então, ou seja, uma falsa sensação de controle. Aqui passam 10 pessoas analisando, olhando, mas na prática só engargalava.
Questão de dados desestruturados, então, envolvidos naquele processo são 3 sistemas, então um sistema de contratos, um sistema que era o próprio RP, o próprio local dos executores, que os executores comentavam que jogavam os arquivos no local. E um sombreamento, né? Então, muitas áreas, inclusive, fazendo a mesma coisa que a área FIM, a área do departamento de compras, ou a mesma coisa que a área do financeiro. Então, ou seja, como é que você pega isso se você não faz um mapeamento de processos envolvendo o método convencional de entrevistas? Então fica a reflexão. Aqui é justamente o primeiro passo para o projeto de melhoria contínua que foi executado. Então a gente consegue ver justamente... E aí, gente, é um caso real, tá? Não é... Embora a imagem tenha sido gerada descaracterizada, né, e passado por inteligência artificial, esse é um processo real, então o processo, ele de fato, ele tinha esses pontos de melhoria, e simplesmente, na análise do Lean Six Sigma, a gente tem o diagrama ECRS, não sei se vocês já ouviram falar. Se não ouviu falar, o ECRS, você elimina aquilo que é desperdício, você reduz aquilo que é desnecessário, você simplifica regras de negócio e você combina atividades que podem ser combinadas. Então, se eu faço uma atividade e meu colega faz também, por que a gente não combina essa atividade em uma pessoa só? E a gente tem, em termos de processo, uma rápida melhoria. Então, em termos de tecnologia, tá? Então a gente consegue identificar quais eram as propostas de processos de tecnologia e onde de fato ainda teria no eixo de pessoas ou aspecto comportamental do processo. Então, existia também identificado no diagnóstico uma necessidade de treinamento no processo. Então, quando às vezes a gente fala que o processo precisa, as pessoas precisam de treinamento, às vezes não é conceder, incentivar as pessoas a aprenderem Excel ou Power BI, mas elas se disciplinarem na execução daquele processo. Então, neste caso, foi identificado que eram necessárias uma padronização na entrada do processo, e é muito importante que você analise isso nos seus processos. Então, ou seja, o processo chega de todo jeito, chega pelo Teams, chega pelo Outlook, chega... Então, a chance de você perder informações do seu processo é muito elevada. Então, nas partes que existiam conferências manuais, foram propostas APIs para trazer essa informação de modo automatizado, foram propostas integrações com o RP, então, ou seja, no momento que você ter um portal de fornecedores, esse processo ele todo passaria por uma otimização, então, ou seja, toda aquela parte manual que a gente viu no fluxo de valor, que era em torno de 25 minutos, poderia ser rapidamente consumida por meio da tecnologia e automação de processos. E aí a gente pode conversar isso em outro vídeo, como é que a gente identifica as zonas de calor em um processo. E por fim, a integração e o reposicionamento de processos. Então a área de compras ela não precisava executar algumas atividades, ele poderia ser simplificado e poderia ser simplesmente envolvido diretamente para o financeiro, e o financeiro ele poderia executar as mesmas atividades. Inclusive o financeiro ele sombreava essas atividades de conferência. Então ele era um processo que passava por múltiplas instâncias de análise. Ele era um processo que passava pelas 5 camadas no departamento de compras e mais 2 camadas no departamento financeiro. Então, 7 camadas de conferência e a questão da volumetria. A gente precisa analisar o custo-benefício desses mecanismos de controle, porque 95% dos pagamentos executados naquela organização eram abaixo de 100 mil reais. Então, ou seja, pagamentos de 10 mil reais, que é a grande maioria, e aí em torno de 55%, passavam pelos 3 níveis de gestão. Então, ou seja, primeiro nível, a liderança intermediária, depois a média alta e depois a alta gestão. Então, era de fato um processo muito engargalado. E que ele tinha ainda mais pontos de gargalo que foram identificados no VOC. Então, ou seja, aqueles gargalos foram vistos, inclusive, nas áreas do departamento que eram externas ao departamento de compras. Então, ou seja, se eu estou na área de negócio e eu mexo com o fornecedor, eu acabava criando uma sub-rotina de gestão contratual. Então, ou seja, mapeamento de processos. Onde os processos acontecem, onde tem visibilidade. E lembrando aquela visão do VSM que passou, eu vou colocar aqui novamente para vocês,
é justamente o iceberg da ignorância. Então, a gente, quando mapeia processos, a gente tem, de fato, a visão sistêmica do que acontece. No projeto de melhorias, então, uma redução drástica dos handoffs, uma redução considerável das desconexões sistêmicas. E aqui é importante falar, a gente não consegue resolver todos os handoffs, a gente não consegue resolver todas as desconexões. Os handoffs, às vezes, são necessários. Então, ou seja, quando eu estou no departamento de compras e eu passo o bastão para o financeiro, é um necessário. Agora, os handoffs interdepartamentais ou intradepartamentais, eles precisam ser racionalizados. Então, ou seja, se eu tenho um analista, um assistente, um gerente, precisa de fato passar por todas essas pessoas, ter essas multiplicidades. E aí vamos avaliar a questão da criticidade desse processo. Esse processo é crítico o suficiente para passar por tantas camadas? Ou esse pagamento ele é crítico o suficiente para ter esse excesso de conferências? E aí a gente chega àquelas patologias. E aí é onde é muito interessante uma análise de Ishikawa. Então você pode olhar o método, você pode olhar a própria questão sistêmica, as pessoas e a própria medição. Então vou colocar depois para vocês nos materiais aqui do link o Ishikawa utilizado. E a gente tem a natureza do controle. Então, manual reativa e passa a ser preventiva. A gente atua em prevenção e não ficar ali esperando um acionamento do financeiro. E a lógica da aprovação era genérica e agora tem a questão da proporcionalidade. Então, quando a gente entra revisando as alçadas de aprovação, a gente tem uma racionalização, a gente elimina gargalos no processo. E aí a questão justamente dos insights de volumetria. Então, ou seja, nem tudo precisa passar pelo carimbo, né? Então, ou seja, a atenção humana ela realmente precisa focar onde ela é necessária. E aí, para quem gosta do Lean, as melhorias foram segmentadas em melhoria de governança, tecnologia, processo, fornecedores e estrutura. Então, na governança, a revisão das alçadas de aprovação, criação de normativos e criação de POPs. Para quem não sabe, é o procedimento operacional padrão. É como o operacional ele vai seguir aquele processo. Então, o POP ele pode ser um texto documental, pode ser um infográfico, ele pode ser um vídeo. Então, tudo depende da forma no qual você vai comunicar essa implementação no seu negócio. Na questão da tecnologia, então, lembrando que nem todo projeto, nem toda melhoria de processos ela tem que ir para a tecnologia. Então, porque tecnologia é um recurso caro. Então, quando a gente utiliza robôs, a gente utiliza agentes, isso tem um custo envolvido. A própria API, né, para fazer essa consulta, você tem um custo e ela precisa ser analisada. A questão do processo, que é a questão da padronização e a da unificação das entradas. A questão dos fornecedores, o portal de fornecedor, né, justamente para trazer transparência ali para as pessoas, e a parte da estrutura organizacional. Então, na medida que eu otimizo esse processo, eu trago automações para esse processo, a gente acaba criando disponibilidade de horas. Então, ou seja, a força de trabalho ela pode ficar mais ociosa. Então, ou seja, na medida que eu ganho ali 40 horas diárias de trabalho, 40 horas semanais, a gente pode pegar esses recursos humanos e alocar num negócio. Então você não precisa focar ali em um departamento extremamente voltado à conformidade. E aí a gente tem também formas de estruturar essas melhorias. Então a gente pode estruturar em quick wins, que são as melhorias rápidas. Essas melhorias rápidas são, na maioria das vezes, de processos. Então, se eu reposicionar esse processo, mudar essa atividade local, isso não está racionalizado, eu tenho um rápido ganho. Tem os projetos estruturantes, que são projetos que vão envolver a tecnologia, e aí a gente vai ter que fazer, muitas vezes, um novo mapeamento, mas um mapeamento, às vezes, voltado para as regras desses sistemas, que é um nível mais baixo ainda. Então, às vezes, a gestão por processos, ela cuida de uma camada mais alta na hierarquia, e aí depende em que nível nós temos que trabalhar naquele projeto. E ações de pós-desenho. Então, sim, é necessário? Não é necessário?
Então, essa revisão funcional já entra no radar. E os principais impactos, e aí falam sobre impactos esperados para esse projeto que foi executado. Os impactos, lógico, operacional, uma redução do custo do processo, então na medida que eu tenho 7 camadas de análise, esse custo do processo acaba subindo bastante. Então é um processo que fica muito caro. Então o tempo de ciclo, então, ou seja, o tempo necessário para produzir uma única unidade no processo, acaba reduzindo também. Então o processo ele fica mais rápido. E também o lead time. No momento que eu resolvo essas esperas no processo, ele fica mais rápido também. Ou seja, é um ganho sistêmico, não é um ganho pontual. Na parte financeira, já abordada a questão dos custos ocultos. Então, ou seja, a gente tem ali custo com papel, custo com dados, com banco de dados corrigindo. A gente tem, enfim, acaba também passando pelo Lean. Questão de governança, então nós melhoramos a parte documental, a parte de facilidade dos controles internos, até o próprio fluxo de trabalho ele fica documentado, o fluxograma fica documentado. Aspectos tecnológicos, então agora a gente tem dados limpos, então, ou seja, vou trabalhar agora com Power BI ou painéis automatizados, a gente precisa passar por dados limpos, e no momento que a gente tem 3 sistemas envolvidos em um único processo, fica muito complexo a elaboração e a sistematização desses dados para gerar informação. E a questão dos impactos estratégicos. Então, os meus fornecedores também, houve uma proposta de qualificação desses fornecedores. E aí, lembrando que no negócio, os fornecedores eles têm uma certa criticidade na medida que são necessários para o seu negócio. Então, se você é um padeiro, se você tem uma padaria, consequentemente, a massa que vai chegar para sua padaria, ela é muito importante para você produzir o pão, o fermento. Então, são aspectos críticos do negócio. Então, esse fornecedor ele passaria a ser qualificado e ser parametrizado em um processo próprio. Bom, gente, dito isso, chegamos ao fim desse caso de uso, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição de vocês para quaisquer informações. Curta, compartilhe esse vídeo para você que chegou até aqui, muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer coisa.